Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais uma aula e o assunto de hoje é números racionais na forma de fração. Todo número que pode ser representado na forma de fração, que é o que? A dividido por B ou A sobre B, em que A e B são números naturais com B diferente de zero, nós dizemos que esse número é um número racional, ok? Para indicar uma fração, usamos um traço horizontal e dois números, que esses números nós vamos chamar eles do termo da fração. Então, ó, tipo, vou dar um exemplo aqui, 1/4. Então, ó, para indicar uma fração, usamos um traço horizontal, olha ele aqui, ó, traço horizontal e dois números, ou seja, aqui eu tenho o número 1, que está na parte de cima do traço, e tem o número 4, que está na parte de baixo do traço. Esses números são chamados de termos da fração. Então, vamos lá. O termo que fica acima do traço, nós chamamos ele de numerador. O termo que fica embaixo do traço, nós chamamos ele de denominador. Então, ó, o termo que fica abaixo do traço é o denominador. Ele indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Já já eu te explico isso. O termo localizado acima do traço é o numerador. Ele indica quantas partes do inteiro foram formadas. Então, vamos traduzir o que ele falou aqui nessa fração. 1/4. Esse 4, que é o denominador, ele indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Ou seja, eu tenho isso aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho uma barra de chocolate de 4 pedaços. Então, ó, esse denominador está indicando a quantidade total de partes que eu tenho. Aí vamos supor que eu comi um pedaço desse chocolate. Então, ó, esse 1 representa esse pedaço que eu comi. Então, traduzindo isso aqui, que ele acabou de dizer, ou seja, o termo que fica abaixo do traço é o denominador, ele indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. O termo localizado acima do traço é o numerador e ele indica quantas partes do inteiro foram formadas. Então, preste atenção. Traduzindo isso aqui, que a teoria fala, é o seguinte: o denominador me mostra a quantidade total de partes. E o numerador me mostra quantas partes eu pintei, eu comi, eu tirei. Vou comprar uma pizza de 6 pedaços. Uma pizza família de 6 pedaços. Eu comi 2 pedaços. Qual é a fração? Então, ó, o denominador, que é a parte de baixo, é o total de pedaços, ou seja, quantos pedaços minha pizza tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o numerador é quantas partes eu comi. Eu comi quantas? 2. Ok? Então, isso aí é que o denominador e o numerador representam. Ok? Então, a parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador. Os dois números que ficam um número em cima do traço horizontal e o outro número embaixo do traço horizontal é o que a gente chama dos termos da fração, ok? Então, como é que a gente lê uma fração? A leitura das frações é feita assim. Primeiro lemos o numerador e depois o denominador. Beleza? A gente vai fazer isso aqui na prática daqui a pouco.
Para o denominador, são adotados alguns nomes especiais. Observe. Então, ó, se meu numerador for 2, eu vou ler o que? Meio. Se meu denominador for 3, eu vou ler o que? Terço. Se meu denominador for 4, eu vou ler o que? Quarto. Se meu denominador for 5, eu vou ler quinto. Se for 6, eu vou ler sexto. Se for 7, eu vou ler sétimo. Se for 8, eu vou ler oitavo. E se for 9, eu vou ler nono. Preste atenção que os únicos dois que têm um nome diferente é o 2 e o 3. O 2 nós vamos chamar de meio e o 3 nós vamos chamar de terço. Do 4 em diante é quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, ok? Então vamos ver aqui o exemplo. 1 dividido por 2, ou seja, ó, esse primeiro nome aqui é o numerador, a gente lê ele normal, 1, tá vendo? Agora, o denominador é esse segundo nome, que essa tabela me diz o seguinte: quando for 2 eu leio o que? Meio. Então aqui ficou 1 meio. Então novamente, ó, o primeiro nome é o numerador, nós lemos normal, ó, 1. O denominador, que é o segundo termo, o termo de baixo, a gente tem uma tabela. Quando for 2 a gente chama ele de meio. Então ficou 1 meio. Então de novo, ó, esse primeiro nome é o numerador. Nós lemos ele normal, 2. E essa parte de baixo é o segundo nome aqui. Então a gente lê mediante a tabela. Quando ele for 3, nós vamos chamar ele o que? De terço. Então vai ser o que? 2 terços. Por que plural? Se for maior do que 1 é plural. Se for igual a 1 é singular, seria terço. Mas como é maior do que 1, ó, quando o... Presta atenção, eu expliquei até errado aqui, ó. Quando o numerador for igual a 1, esse nome aqui vai ficar no singular, então vai ficar 1 terço. Como o numerador é maior do que 1, então esse nome fica no plural, 2 terços, ok? Então aqui agora, ó, o primeiro nome é o numerador e a gente fala normal, 5. E o denominador é esse segundo nome que nós falamos segundo a tabela. Quando for 6, nós vamos chamar de sexto. Então ficou 5 sextos. Novamente, se esse 5 fosse 1, ficaria 1 sexto no singular. Como esse 5 é maior do que 1, então esse nome vem no plural. Isso serve para todas as frações, ok? Então vamos lá, novamente, ó. O 3 é o numerador, nós lemos normal, 3. E o 4 é o segundo nome aqui, ó. Nós vamos acompanhar a tabela. Quando for 4 é o que? Quarto. Aí ficou o que? 3 quartos. E esse nome está no plural porque o numerador é maior do que 1. Novamente, ó. Esse primeiro nome é o numerador, nós vamos ler normal, 4. E o denominador é esse segundo nome que nós vamos ler mediante a tabela. Quando é 9 a gente chama de nono. Então ficou 4 nonos. Por que está no plural? Porque o numerador é maior do que 1. Ok? Então, ó, o numerador numera, isto é, dá a quantidade de partes, e o denominador denomina, isto é, dá o nome da parte. Então, ó, o numerador a gente lê normal, 1, 2, 3, 4. Já o denominador a gente tem que seguir essa tabela. Outro exemplo aqui, ó, 1 oitavo. Então, ó, esse primeiro nome é o numerador, que é 1, e esse segundo nome é o denominador, que a gente tem que seguir a tabela.
Quando for 8, a gente vai chamar de que? De oitavo. Então agora preste atenção. Ó. Como o numerador é 1, esse segundo nome fica no singular. Ele só vai ficar no plural quando esse numerador for maior do que 1. Ok? Então, ó, nossa segunda tabela de numerador, nós vamos ter aqui, ó, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim sucessivamente. Por isso que tem esses 3 pontinhos. Mas a princípio vamos aprender a ler esses 3. Então, ó, quando o denominador for 10, nós vamos chamar de décimo. Quando o denominador for 100, nós vamos chamar de centésimo. Quando o denominador for 1000, nós vamos chamar de milésimo. Então tá aqui, ó, 3 dividido por 10. O primeiro número é o numerador, que a gente já aprendeu que lê normal, 3. E o denominador é o segundo número, que a gente vai seguir essa tabela. Quando for 10, nós vamos dizer décimo. Por que está décimos? Porque o numerador é maior do que 1. Se é maior do que 1, vai ficar no plural. 3 décimos. Mesma coisa aqui, ó. 8 é o numerador, nós vamos ler normal, 8. E o denominador, quando for 100, nós vamos chamar de centésimo. Por que está no plural? Porque o numerador é maior do que 1. Então ficou 8 centésimos. Esse primeiro nome é o numerador, que é 5. Nós vamos ler normal. E o denominador, nós vamos seguir a tabela. Quando for 1000 é milésimo. Por que é milésimos? Porque 5 é maior do que 1. Então, quando o numerador for maior do que 1, esse nome vem no plural. Beleza? E quando o número não estiver nessas duas tabelas? Quando não for nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9, nem 10, nem 100, nem 1000. Quando não tiver nessa tabela, nós vamos acrescentar a palavra avos. Então preste atenção, aqui eu tenho ó, é o numerador. E aqui agora, o número 12, preste atenção, não está dentro dessa tabela que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Não tem o número 12 aqui. E não tem o número 12 aqui. Então, se não está, né, nenhuma dessas duas tabelas, você vai acrescentar a palavra avos. Então ficou 12 avos. A mesma coisa aqui, ó. O 3 é o numerador e o denominador não está em nenhuma tabela. Então você acrescenta a palavra avos e bota 3, 20 avos. Ok? Então vamos lá. Para entendermos melhor, vejamos alguns exemplos. Então vamos ver aqui, ó. Esse primeiro exemplo, eu tenho um hexágono, ou seja, eu tenho uma figura com 6 lados. Então, como é que eu vou ler aqui? Ó? Qual a fração que representa essa figura? 2/6. O denominador, que é o 6, é a quantidade total de partes. Então, se você começar contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 é o número total de partes. E o 2 é o que? É a quantidade de partes pintadas. Eu tenho 2 partes pintadas, então tá aqui. Então essa fração representa essa figura. Vamos entender aqui a variedade. Aqui eu tenho 4, 8, 12, 16 bolinhas. Só que a cada 4 bolinhas eu tenho uma cor, certo? Então o que é que eu tenho aqui, ó? Vamos supor que eu queira saber a fração que representa uma cor dessa. Então preste atenção. Muita gente erraria isso aqui e faria assim: qual é a fração que representa o preto? Aí você faria 4 sobre 16. Beleza? Certo. Aí agora eu te pergunto, ó, essas 4 bolinhas pretas representam um grupo. 4 bolinhas vermelhas também representam um grupo.
4 bolinhas azuis representam outro grupo e 4 bolinhas amarelas representam. Então tem 1, 2, 3, 4. Se eu quero representar uma cor dessa, eu vou ter a fração 1 sobre 4, porque o 1 é o conjunto de bolinhas de uma cor e 4 são 4 conjuntos de bolinhas que eu tenho. Então, numa prova, num teste, num concurso, se você não entender essa teoria, você pode se atrapalhar e errar a questão, ok? Outro exemplo. Todo mundo já viu uma receita de bolo, que é receita. Aí vamos dizer assim, se lá na receita tem 3/4 de xícara de chá de leite. Meu Deus, como é que eu vou encontrar isso? Aí você pega uma xícara que não tem nenhuma marcação. Aí o que é que você faz? Você vai dividir essa xícara em quatro pedaços. Por que 4 pedaços? Porque está dizendo aqui que a gente acabou de entender que 4 é a quantidade total de pedaços. Então, se o denominador é 4, isso quer dizer que eu vou dividir essa xícara em 4 pedaços. Então, está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E quanto eu vou colocar de leite? Tá aqui, ó. Eu vou colocar 3, ou seja, eu vou encher de leite até o terceiro pedaço, porque ele está dizendo que é 3/4. Entendeu? Então a fração 3/4 representa essa figura. Então vamos lá, vamos praticar agora para a gente entender melhor. Então vamos aqui, ó. Determine a fração que representa a parte pintada. Então vamos lá, ó. No denominador fica o todo. Aqui eu tenho quantos pedaços? 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 4 pedaços. E estão pintados quantos pedaços? 1, 2, 3. Então essa fração representa essa figura. Aqui embaixo fica o todo. Quantos quadrinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho um total de 9 quadrinhos. E quantos estão pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa fração representa essa figura. Aqui, quantas partes eu tenho nessa figura? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu tenho um total de 8 partes. E quantas estão pintadas? 2. Ok? Então aqui agora. Pinte a figura de acordo com a fração. Então aqui eu tenho 2 terços. Então 3 quer dizer que eu tenho 3 pedaços. 1, 2, 3. E o 2 é a quantidade que eu vou pintar. Então eu vou pintar 1, 2. Então aqui, ó, 5 está me dizendo que essa figura tem que ter 5 pedaços. Então 1, 2, 3, 4, 5. E desses 5 eu vou pintar quantos? 3. Então 1, 2, 3. Ok? Então, ó, esse 8 está me dizendo que essa figura tem que ter 8 pedaços. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E está me dizendo que eu tenho que pintar quantos pedaços? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, para a aula não ficar muito longa, gente, que a maioria aqui é repetitivo, eu vou fazer essa letra A e o restante vocês quebram um pouco a cabeça para fazer, tá certo? Então, olha, como se lê as frações? Então, tem aqui, ó, o numerador vem primeiro e a gente lê normal. Então, esse nome é aqui, 3. Então, eu coloco aqui, 3. E a gente acabou de ver na tabela que quando é 2, o denominador a gente lê o que? Meios. Então, é 3 meios. Ok? Então, gente, eu estou parando por aqui para que vocês pratiquem o restante das questões e qualquer dúvida
vocês me passam amanhã às 10 horas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a